2015, cerca de 1 milhão de refugiados e refugiadas chegaram à costa da Europa, fugindo da morte, na sua maioria da Síria, Afeganistão ou Iraque. A 18 de março de 2016, fez o mês passado 3 anos, a liderança da União Europeia fechou um acordo com representantes políticos da Turquia de Viktor Orbán para, nas palavras de Angela Merkel, e estou a citar, ajudar acima de tudo os que mais são diretamente afetados, os refugiados. Pode explicar que acordo é que foi este? Para já não foi nenhum acordo, não está escrito e as instituições europeias não lhe chamam acordo exatamente porque não é nada de formal, é um deal, é um negócio. E do meu ponto de vista é um negócio escuro. É um negócio escuro e é um negócio imoral e ilegal. Porque, no fundo, é desresponsabilizar a União Europeia de responsabilidades que obviamente tem em relação a quem lhe pede asilo, quem lhe pede proteção. Foi um negócio que foi, foi no fundo a Alemanha que o negociou e de alguma maneira ele acabou por ser visto abranger a União Europeia. E porquê é que a Alemanha o fez? Porque se por um lado a Alemanha, sem dúvida, pela mão da Sra. Merkel, num primeiro momento, do impacto do afluxo de refugiados em 2015, um afluxo excepcional por causa da guerra na Síria, com muitos sírios, portanto, a fugir da Síria e das localidades na vizinhança onde tinham conseguido chegar. Se por um lado, portanto, a Sra. Merkel declarou aquela política que todos aplaudimos, como ela disse, via Schaffenhaus, nós somos capazes de nos albergar, e é evidente que somos. Estamos a falar de 1 milhão de pessoas quando temos uma União Europeia com 500 milhões, mais capaz de absorver e, aliás, necessitada de imigrantes e refugiados, até para compensar o seu envelhecimento demográfico. Isso foi num primeiro momento, porque logo a seguir a Sra. Merkel começou a ter graves problemas no seu próprio país, designadamente com o seu parceiro da coligação, da Baviera, que dirigido por uma corrente de extrema-direita, que embarcou na retórica de culpar os migrantes por tudo e logo, portanto, em outubro, quando na altura da chamada Oktoberfest, que é conhecida na Baviera, e que torna a Baviera conhecida, houve muitas reações à ideia de que várias cabeças de gente de fora apareceriam. E foi, no fundo, para apaziguar essas correntes anti-imigrantes, particularmente fortes na Baviera, que a senhora Merkel, do meu ponto de vista, sem quaisquer respeito por princípios básicos, foi negociar com Erdogan um esquema de ter Erdogan a fazer o trabalho sujo. No fundo, a impedir os candidatos a refugiados, os refugiados da Síria, mas, portanto, que procurariam proteção na Europa, de acederem a território europeu. Daí que eu diga que esse negócio, e tenho dito sempre repetidamente à Comissão, etc., esse negócio é um negócio sujo, ilegal, imoral, e não resolveu o problema, porque no fundo pôs na mão de Erdogan. Sim, de facto a senhora foi a Alemanha que esteve por trás de um deal feito pela União Europeia com Erdogan em troca de apoio financeiro ao acolhimento de refugiados sírios na própria Turquia. Foram 6 mil milhões de euros. Exatamente. A Turquia obrigava-se a não deixar passá-los, a não os deixar passar para o território europeu, pelas ilhas gregas ou para outra via, e
e por cada refugiado que fosse devolvido à Turquia, então um refugiado seria aceito na Europa num esquema de recolocação. Num limite de 72 mil, não é? Eu penso que este negócio, como eu digo, além de tudo mais, é ineficaz, porque obviamente deu um poder tremendo a Erdogan para, no fundo, controlar a torneira. E do meu ponto de vista, descredibilizou completamente a Europa. E hoje vemos a Europa a tentar replicar esse acordo com outros países, muitos deles até regimes que são os próprios fabricantes de imigrantes e de refugiados, dada a má desgovernação ou até a repressão que impõem nos seus países. Como é o caso da Líbia, através dos chamados acordos. Como é o caso? Da Líbia, por exemplo? Na Líbia ainda é pior, é que na Líbia não há governo. Mas, por exemplo, como é o caso do Sudão, ou do Egito, ou da Eritreia. Na Líbia ainda é pior, porque na Líbia não há governo, há 2 governos e nenhum governa. Há uma falhança total do Estado. E, portanto, a fabricação de que há uma Libyan Coastal Guard, que é uma guarda costeira líbia, é falso, é mentira, o que são milícias, a que se convencionou chamar isso, para pretender que há um Estado na Líbia e para justificar esse tipo de acordos de readmissão, quando, obviamente, nada funciona na Líbia e, pelo contrário, o que temos é os traficantes a gerirem o fluxo de refugiados. Aliás, é o que acontece em todo lado, porque a União Europeia, não abrindo vias legais e seguras para um refugiado ou um migrante poder pedir asilo na Europa ou acesso à Europa para trabalhar, obviamente está a empurrar as pessoas para as mãos das redes traficantes. Como disse António Guterres, quando ainda era alto comissário para os refugiados, quem está a gerir os fluxos de migrantes e refugiados são os traficantes. E a União Europeia, não abrir vias legais e seguras, está a dar o negócio aos traficantes. É uma situação terrível. Eu devo dizer que é das áreas onde, nestes anos que passei no Parlamento Europeu, vi a maior regressão civilizacional. Porque eu acho que estas políticas são de violação dos direitos humanos, são de violação dos direitos fundamentais, os direitos consagrados como princípios fundadores da própria União Europeia. E isto porque, por um lado, em primeiro lugar, o regulamento de Dublin, que era o que regulava supostamente a política de asilo comum, era manifestamente inadequado. Nós vimos isso logo a partir dos 2009, 2010. Várias vezes aqui no Parlamento alertámos o Conselho. Era um regulamento que punha o ónus nos países, digamos, da linha da frente, dos países que geograficamente estavam mais próximos digamos, e mais propícios a serem portas de entrada de migrantes e refugiados. Porque eram os países que acolhiam os refugiados pela primeira vez, que eram responsáveis pelo seu acolhimento. Porque eram os países que estão geograficamente, se você é um refugiado a fugir do Boko Haram na Nigéria, ou a fugir de um regime repressivo na Eritreia, ou a fugir da guerra na Síria, é evidente que os países que estão mais próximos para você pedir proteção e que têm a aura de ser países que protegem, que são obviamente os europeus, os mais fáceis de aceder ao território é numa primeira a leste a Grécia, as ilhas da Grécia, e a sul a Itália, e a oeste a Espanha, não é? E portanto o regulamento de Dublin punha o ónus nos países da linha da frente. A Itália criou missões militares de salvamento, etc. Achou-se muito sozinha. A Itália tinha razão quando dizia que este não era um problema italiano, era um problema europeu, porque obviamente a maior parte das pessoas não queriam ficar em Itália, queriam transitar designadamente para os países mais ricos, que tinham até esquemas de integração e de proteção mais avançados, como é o caso da Alemanha e da Suécia, e, portanto, era injusto deixar a Itália sozinha. Demorou tempo até que a própria Comissão Europeia
tivesse apoiado a Itália nas operações, digamos, salvamento marítimo, e assumindo que o problema era europeu. E demorou porque muitos países exatamente resistiam e diziam isso é um problema italiano, não queremos saber. Que era um bocadinho a filosofia, portanto, do regulamento de Dublin. Mas essas Quando se dá a negociações... crise em 2015... Mas essas negociações para a criação do tal sistema europeu comum de asilo não começaram já há muito tempo. Porquê é que ainda não foram finalizadas? Porquê é que ainda não se finalizou e implementou um sistema europeu comum de asilo que tenha, por exemplo, essas rotas legais e seguras para refugiados? Ouça, o regulamento de Dublin é já de muito antes deste fluxo de refugiados. E estava errado. E nós, desde 2010, começámos a dizer que estava errado, que era contrário ao que devia ser uma política comum de asilo, porque punha o ônus nos países da linha da frente, quando já estávamos a ver, sobretudo por causa da pressão sobre a Itália, que obviamente não era um problema exclusivamente italiano, era um problema comum da União Europeia. Quando há o máximo da pressão, em 2015, por causa do afluxo dos refugiados, sobretudo sírios e afegãos, aí o Conselho, quando toma a decisão que é aliás proporcionada pela senhora Merkel, à imagem do seu via Schaffenberg da Alemanha, de porem, é uma situação do regulamento de Dublin, é reconhecer que o regulamento de Dublin estava errado, coisa que nós aqui no Parlamento Europeu há muito tempo dizíamos. E porque... Mas era uma medida provisória, não é? Um esquema de... Espera. Ao adotar-se um esquema de recolocação, em que se dividiam cotas, como chegou a ficar acordado em Conselho, não é? Por cada Estado-membro, em função do PIB, etc. Isso era exatamente o oposto ao que estava considerado em Dublin, que dizia o país da linha da frente que se amane. É o reconhecimento que o regulamento estava errado. Só que o sistema de recolocação que foi decidido em 2015, para já, apenas se referia a cerca de 165 mil migrantes, ou refugiados, quando nessa altura já está com mais de 1 milhão dentro das fronteiras europeias. E depois começou imediatamente a ser posto em causa por vários dos Estados-membros que lá estiveram sentados na decisão, na reunião do Conselho que decidiu o esquema de recolocação, incluindo a presidência eslovaca, nessa altura, que foi inclusivamente para o tribunal contestar a decisão do Conselho. E que perdeu. É evidente que isso e a presidência perderam, mas não é significativo que a presidência da União Europeia, eslovaca, que não estava sozinha, tinha atrás o chamado Grupo de Visegrado, que por trás tinha a extrema-direita alemã baseada na Baviera, porque obviamente o Grupo de Visegrado nunca teria atuado como atuou se não tivesse por trás a extrema-direita alemã da Baviera, aliados da senhora Merkel, mas nessa altura contra a senhora Merkel, a pôr em causa a senhora Merkel e a pôr em causa uma decisão do próprio Conselho Europeu, onde todos os Estados tinham estado sentados porque todos eram responsáveis. O esquema de recolocação acabou por não funcionar, quer dizer, os números são pífios. Sim, a Agência Europeia de Migração diz que... exatamente disso. Diz que foram 12 mil refugiados de Itália e 22 mil da Grécia. Não, está muito longe dos 160 mil. Claro, ridículo. Porque, de facto, não houve... Poucos foram os países que, efetivamente, se prestaram a colaborar. Portugal foi justamente um dos países que imediatamente se destacou por ser sempre pela sua abertura e pela sua vontade de cooperação. Mas também a própria União Europeia não estava preparada para pôr a funcionar os mecanismos. A Agência Europeia de Asilo tinha acabado de entrar em funcionamento, ainda nem estava montada propriamente. Os países como a Grécia e a Itália, países da linha da frente, digamos, onde estava o grupo dos refugiados, não tinham mecanismos para fazer, por exemplo, a chamada a triagem para ver quem é que era refugiado e quem é que não era, quem é que iria ser recolocado. Ou não, eu fui nessa altura à Grécia, fui visitar o campo selvagem de Idomeni, fui visitar outros campos já organizados pelas autoridades gregas e vi que, por exemplo, os refugiados, para poderem candidatar-se ao tal programa de recolocação, tinham que esperar meses por uma entrevista, por umas entrevistas por Skype com as autoridades gregas. As autoridades gregas não tinham estrutura montada para poder lidar com esse sistema de recolocação. Portanto, além desses aspectos práticos tremendos,
havia também a oposição política, liderada pela extrema-direita alemã, que aliás não podemos desconectar isso de toda uma ofensiva retórica da extrema-direita, exatamente centrada na exploração dos medos e na tentativa de fazer passar para a opinião pública europeia e de cada um dos países a ideia de que os refugiados eram terroristas e que se comportavam de forma contra os costumes europeus, etc, etc. Nós vimos essa exploração ser feita. Portanto, as reações que houve não são inocentes. Integram-se em toda uma campanha de extrema-direita que quis incutir o medo e explorar os piores sentimentos das opiniões públicas europeias, e designadamente na Alemanha. E não foi por acaso que a Alemanha da Sra. Merkel, que diz o via Schaffenese, isto é, nós podemos conseguir albergar 1 milhão de refugiados, como conseguiu, efetivamente, mas ao mesmo tempo é a Alemanha o primeiro país a suspender Schengen. À conta dessa retórica nefasta que tenta equacionar o afluxo de refugiados não como uma obrigação humanitária da parte da União Europeia e até uma oportunidade de efetivamente integrar gente necessitada, gente que com vontade de se adaptar a uma nova sociedade, a uma nova cultura, precisando disso. Em vez disso, preferiu-se fazer toda uma campanha negativa de denegrir refugiados e requerentes de asilo, de se relacionar com terroristas, gente perigosa, gente capaz de se integrar nas nossas sociedades, etc. Eu não tenho dúvida nenhuma que houve uma instrumentalização deliberada do afluxo de refugiados para, digamos, fortalecer essa campanha da extrema-direita que se baseia no medo e na insegurança dos cidadãos. No passado 15 de janeiro, a Ana disse no Parlamento: os cidadãos precisam de saber que é o Conselho onde se sentam os governos que está bloqueado na reforma do Regulamento de Dublin, impedindo uma política comum de asilo. São os Estados-membros que estão a bloquear esta reforma? São. Depois de se ter adotado o sistema de revogação, como eu digo, o sistema de revogação é a solução por parte do Conselho que o regulamento de Dublin não funcionava. E, portanto, ele precisava de ser reformado, revisto, reorientado e do meu ponto de vista e do ponto de vista do Parlamento, abrir, entre outras coisas, um aspecto essencial seria abrir vias legais e seguras, exatamente para se poder fazer a triagem de quem é refugiado ou não é refugiado, quem tem direito de asilo ou não tem. Que é o que fazem, por exemplo, países como o Canadá. Quer dizer, o Canadá alterou 60 mil refugiados da Síria à conta de um sistema semelhante. Levou-os para o Canadá. Se o Canadá, que está muito mais longe do Líbano e da Jordânia, conseguiu fazer isso relativamente a refugiados X, porque é que a Europa também não faz proativamente, em vez de deixar serem as redes de traficantes que gerem isto? Ora bem, apesar de ter reconhecido que, de facto, o regulamento de Dublin estava errado e precisava de reforma, o Conselho não fez nada. O Parlamento, em contrapartida, fez o seu trabalho e a Comissão também. Mas não há sequer maioria no Conselho para aprovar isso? De proposta, pois o problema é que o Parlamento fez o seu trabalho, a Comissão também, e onde isso ficou bloqueado foi no Conselho. Exatamente porque há governos que apoiam a reforma de Dublin e há outros governos que querem bloquear. Mas não há sequer maioria? Governos que, no fundo, não é por maioria, é preciso, neste caso, não há maioria suficiente para poder passar o regulamento de Dublin, reformado. Claro. E é por isso que a situação continua bloqueada. O Parlamento fez o seu trabalho e propôs uma reforma, houve aqui um trabalho enorme, de várias peças legislativas, mas inclusivamente de um relatório especificamente sobre reforma do regulamento de Dublin, que foi responsável uma colega sueca, liberal, a Cecilia Wikström. Foi aprovado com uma esmagadora maioria do Parlamento, embora no Parlamento também refletimos estas contradições que existem a nível dos governos, mas apesar de tudo conseguiu-se fazer passar esse regulamento com confortável maioria, mas chegou ao Conselho e bloqueou.
E, portanto, é no Conselho que há realmente problemas hoje. Ok. Onde os governos que têm a atitude mais esclarecida e aberta, como é o caso nosso, se defrontam com verdadeiros baluartes da extrema-direita ou daqueles capturados por um discurso reacionário de extrema-direita, que continua a ver os refugiados como uma ameaça, quando obviamente não são de maneira nenhuma uma ameaça, são uma oportunidade, porque estamos a falar das pessoas mais combativas, mais capazes, mais aventureiras, mais aguerridas a melhorar as suas condições de vida, aqueles obviamente que devíamos não só proteger, mas como devidamente integrar. E esse é outro aspecto, é que não basta abrir as portas para integrar as pessoas, é preciso dar as condições de integração, ajudá-los a integrar. A aprendizagem da língua é fundamental. E esse é, por exemplo, um dos problemas que nós temos no nosso país. Nós abrimos, e tivemos sempre, e fico, obviamente, muito orgulhosa de que o nosso país sempre tenha tido uma atitude aberta e positiva relativamente ao apoio, ao acolhimento de refugiados, no quadro designadamente do dito programa de recolocação, mas o que nós vemos depois é que Portugal é dos países que tem das mais altas cotas de chamados movimentos secundários. As pessoas ficam um mês ou dois em Portugal e depois vão para a Alemanha ou para a Suécia ou para outros países. Por um lado, é evidente que isto resulta do facto de que cada refugiado é uma pessoa e tem um projeto pessoal e se calhar tem familiares já nesses países e sente-se melhor e com mais capacidade de se integrar se estiver perto dos seus familiares, etc. Mas, por outro lado, eu penso que isso também resulta de um déficit de estruturas de acompanhamento e de integração em Portugal. E tivemos alguns refugiados que queriam integrar e que se queixaram amargamente, que não tinham, por exemplo, as aulas de aprendizagem da língua que deviam ter para poder justamente rapidamente ficar autónomos em matéria de língua. Outro problema que eu senti, porque acompanhei vários refugiados a tentar ver reconhecidas as suas habilitações literárias, as suas qualificações para ficarem autónomos, para poderem exercer a sua atividade profissional, e depararam-se com uma floresta de burocracia e de resistência tremenda. Eu estou a lembrar-me de uma refugiada líbia, que é professora de medicina dentária, que tinha qualificações de universidades europeias e que teve as maiores dificuldades e foi sujeita aos maiores vexames para, ao fim de 3 anos, conseguir ver reconhecidas as suas habilitações. Eu queria ainda falar... Este é um problema que não é só do Estado, é de entidades privadas, como as universidades, como as ordens profissionais, que não estão minimamente sensibilizadas para o que são as necessidades e o que é o interesse coletivo de facilitar a vida aos refugiados e de lhes permitir integrar-se devidamente na nossa sociedade. Eu ainda tenho 2 perguntas, estamos a ficar sem tempo. Em julho de 2016, também no meio desta crise, foi a votos no Parlamento Europeu o Regulamento 2016-1624, que é relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, ou Frontex. Este regulamento dava um novo nome à Frontex, passava a chamar-se European Border and Coast Guard Agency, portanto Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, dava-lhe mais poderes, incluindo facilitar a devolução de imigrantes ou refugiados aos seus países de origem, mais orçamento, entre outras coisas. Foi um bom regulamento este? Olha, eu não sou contra esse regulamento, porque acho que, de facto, a proteção das fronteiras é importante e até pode ser útil, exatamente até para apoio de refugiados, para salvar vidas. Não é essa a missão primeira, mas não pode deixar de ser também o salvar vidas, sobretudo se estamos a falar, por exemplo, de navios da dita Guarda Costeira Europeia, que estão justamente junto de ilhas onde há fluxo de migrantes, etc. Eles têm, obviamente, a obrigação de salvar vidas se as pessoas estão em perigo. E, por exemplo, é desse quadro que navios da Marinha Portuguesa e da GNR têm participado também nas missões Frontex e têm esse facto de salvar vidas. Do meu ponto de vista,
O problema não está nesse regulamento. O problema está em não termos ainda hoje abertas vias legais e seguras, e portanto está na não reforma de Dublin, no bloqueamento da reforma de Dublin, porque a questão de termos vias legais e seguras é essencial para os refugiados não terem que se pôr nas mãos das redes traficantes e para não continuarmos a alimentar o negócio dos traficantes. Está também no facto de ter sido desativada recentemente a Operação Sofia, que é uma missão da Política Comum de Segurança e Defesa no Mediterrâneo, e que é uma operação que foi também inicialmente desenhada para, o objetivo era destruir os barcos dos traficantes, que obviamente se são destruídos rapidamente, os substituem por outros. Há todo um fornecimento de barcos de borrachas chineses através da Turquia que nunca mais se esgota e que dá negócio a muita gente mafiosa, e não só. Mas acabou por ser uma operação que deu muita informação exatamente sobre o funcionamento das máfias traficantes e permitiu salvar muita gente. E é de facto dramático que no momento em que temos um governo de extrema-direita fascista como o de Salvini, que levou os preconceitos em relação a migrantes e refugiados ao paroxismo máximo, de os considerar uma ameaça, de bloquear tudo, de querer expulsá-los, etc., de criminalizar as organizações não governamentais que têm ajudado a salvar vidas no Mediterrâneo. Mais importante do que nunca era que a Operação Sofia e os navios que integram a Operação Sofia pudessem continuar a estar no Mediterrâneo e a salvar vidas. Hoje dizem-nos que a Operação Sofia só usa meios aéreos para detecção, mas então quem é que vai salvar as barcaças que vão, obviamente agora com a primavera, voltar a vir carregadas de pessoas das costas da Líbia, do Egito, etc. Quando ao mesmo tempo a Médicos Sem Fronteiras, a Sea-Watch, a Jugendrettet têm sido legalmente perseguidas. Claro, têm estado a ser criminalizadas quando eles estão a salvar vidas e são verdadeiros heróis, deviam ser aplaudidos por todos e apoiados por todos, mas é o governo de Salvini e outros da mesma laia que estão a levar alguns destes ativistas que têm andado a salvar vidas a tribunal. Não é uma estratégia da União Europeia? Não, o governo não é a estratégia da União Europeia. Agora, infelizmente a União Europeia vai a reboque de algumas coisas e, por exemplo, ainda há dias tivemos aqui uma discussão exatamente sobre o desativamento da missão naval da Operação Sofia e passar a utilizar apenas meios aéreos, e nós, deputados, dissemos, mas então quem é que está nos mares agora com a missão de salvar as pessoas que possam estar em risco de se afogar? Ainda por cima, quando se criminalizam as organizações não governamentais como o Sea-Watch, etc., que têm também e têm sido proibidas de ir fazer isso. Vamos deixar morrer as pessoas no Mediterrâneo? É absolutamente desumano, é absolutamente criminoso, é absolutamente contra os valores europeus, e estamos nós justamente a questionar neste momento a Comissão Europeia e a alta representante por ir atrás dessa posição, embora obviamente ela não esteja na mesma linha claro, dos governos que têm essa atitude mais ofensiva. Portanto, eu não quero que o reforço da Guarda Costeira seja necessariamente mau em si. Aliás, ele vai implicar mais controle parlamentar, mais controle para verificar que, por exemplo, segmentos dessa guarda não fazem os chamados pushbacks, que são, portanto, recambiamento de pessoas forçado. Isso é absolutamente contrário ao direito europeu e ao direito de asilo. Tem que haver mais controle parlamentar. Mas é suficientemente transparente a Frontex? Eu não tenho razão. A Frontex veio cá muitas vezes a reunir connosco no Parlamento Europeu. Eu não tenho razão para dizer que a Frontex não fez um bom trabalho e não mostrou
transparente. Eu não tenho razão para diabolizar o Frontex. Aliás, devo dizer que o diretor do Frontex, o Sr. Francisco Leggeri, foi um dos interlocutores importantes para desmistificar alguma retórica da extrema-direita que queria associar migrantes e refugiados, e ele disse, a experiência do Frontex mostra migrantes e terroristas. Migrantes e terroristas. Era o que a extrema-direita queria associar. E o Sr. Leggeri foi muito importante para dizer, não, a experiência do Frontex mostra que a percentagem de terroristas infiltrados entre migrantes e entre refugiados é mínima, é ínfima, foi a expressão que ele utilizou. E, portanto, não se podem tirar as conclusões que a extrema-direita diria. Portanto, eu não diabolizo a Frontex. Tudo depende do cumprimento das regras e do cumprimento do direito europeu por parte das forças nacionais que vão integrar essa guarda costeira europeia. Tudo depende também do controle parlamentar que seja existir. É evidente que nós tivemos eco de, por exemplo, a polícia da Croácia, integrada na Frontex, está a fazer os chamados pushbacks, portanto, os recambiamentos forçados de refugiados. Nós não podemos aceitar isso. Agora, a questão também é mais de fundo, é política, quer dizer, nós não podemos aceitar que governos europeus estejam, por exemplo, a fazer lista, não só a fazer estes tais acordos de readmissão que não valem o papel que estão escritos, e em alguns casos até com governos que não governam nada, e que no fundo são uma cobertura para uma política de devolução de refugiados, que ainda por cima não funciona, porque a experiência mostra que, apesar de todas as declarações de recambiamento de refugiados, realmente são muito limitados os números de pessoas que são retornadas a determinados países, mas o que é grave também é que governos europeus façam listas, e a Comissão faça listas de chamados países safe countries, portanto países seguros, e, por exemplo, ponha nessas listas países como o Afeganistão. É evidente que o Afeganistão não é um país seguro. É evidente que quem for do Afeganistão e pedir asilo tem de ser considerado habilitado a conseguir o asilo, porque o Afeganistão não é de modo nenhum um país seguro, como não é seguro a Líbia, como não é seguro até o Egito. Neste momento não é um país seguro, quer dizer, um país que tem mais presos políticos do que tinha no tempo de Mubarak, não pode de maneira nenhuma ser considerado um país seguro. Cada caso é um caso, não é? Tem que ser avaliado. Ana, eu tenho uma última pergunta. Mas pôr estes países nas listas de países seguros, como querem os governos europeus, é absolutamente insuportável e intolerável. Ao mesmo tempo em que tudo isto acontece nos últimos anos, os vistos Gold oferecem título de residente em Portugal a quem investir pelo menos 350 mil euros ou 500 mil euros no país. Parece que refugiados são enviados para trás, mas quem tem dinheiro afinal já é bem-vindo. Bom, não temos notícia que no nosso país nenhum requerente de asilo tenha sido enviado para trás. Pelo contrário, o nosso país tem, de facto, a reputação merecida, a boa reputação de ser um dos países que está cooperante e empenhado num sistema solidário de distribuição de refugiados por os vários países europeus. E aqui temos que, obviamente, distinguir a situação de refugiados e imigrantes. E, do meu ponto de vista, o nosso país também é um dos raros países que tem afirmado que não alinha na diabolização dos migrantes económicos e que, até por sermos, obviamente, exportadores de migrantes, também nós, e por percebermos a importância, até para o equilíbrio da nossa segurança social, de termos uma injeção de gente nova quando temos altos índices de envelhecimento populacional. Agora, o que eu acho que se deve aqui criticar é, de facto, a política de vistos gold, porque a política de vistos gold, que não é, o sistema de visto gold não é exclusivo do nosso país, não inventámos a roda. Há 20 países europeus que têm sistemas de visto gold, uns mais graves do que outros do ponto de vista da segurança coletiva e da segurança nacional. O português, do meu ponto de vista, é um dos mais graves, porque sabemos que o sistema não tem nenhuma vigilância, não há nenhuma avaliação. Ainda ontem falava as avaliações que foram decretadas, que fossem feitas anualmente
depois do escândalo em 2014 que levou ao julgamento de vários altos quadros da função pública e até do ministro Miguel Macedo, nunca se fizeram. Não há registro de nenhuma avaliação posterior que tivesse sido feita pela EGAI, posterior, portanto, a 2014. Sabemos que o sistema não comporta verdadeiras práticas de due diligence sobre a origem da fortuna ou dos capitais que as pessoas pretendem transferir para aquele imobiliário. Sabemos do impacto extraordinariamente negativo na gentrificação das nossas cidades e a intimidação de habitantes idosos dos centros das cidades, como foi ainda recentemente ilustrado por aquela reportagem da SIC, A Cidade e o Medo, e pela criação, inclusivamente, de grupos organizados de criminosos para atacar e intimidar idosos ou habitantes desses bairros. E, sobretudo, a questão de fundo é a imoralidade do sistema. Quer dizer, e aqui não me refiro apenas a Portugal, refiro-me a toda a União Europeia, quando vários países procuram justamente, sem o dizer, mas erguer a Europa fortaleza, que obviamente nunca será sustentável, e é completamente imoral que, relativamente a migrantes ricos, abram as portas com um canal dourado em troca de dinheiro, pondo em causa a integridade do sistema de Schengen, pondo em causa a segurança coletiva, porque obviamente estes são esquemas para branquear capitais, são esquemas para importação de criminalidade e de criminalidade organizada e portanto são de uma imoralidade e de um perigo tremendo. A Comissão demorou muito tempo a dar-se conta disso, várias vezes eu instei a Comissão a agir e a Comissão respondia-me que era uma questão de competência nacional, não podia intervir, mas até que a Comissão viu que efetivamente o que estava em causa era a própria integridade de Schengen, que é exatamente a possibilidade de circulação pela zona Schengen, que é publicitada pelos organizadores dos esquemas de visto gold. Este relatório país, que a Comissão o esquema é perverso. No nosso país, o esquema é perverso, porque obviamente depois há toda uma indústria que se desenvolve à conta dos vistos gold, que é uma indústria, obviamente, de corrupção, de esquemas, como já disse, não há due diligence, desde advogados, contabilistas, agências imobiliárias, não fazem a due diligence, a que estão obrigados nos termos das diretivas europeias contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, mas efetivamente não o fazem. As autoridades nacionais também não o fazem, o controle é mínimo, não é avaliado e, sobretudo, o que é extremamente grave no caso do nosso país é o secretismo total de que beneficiam quem recebe vistos gold e mais as pessoas que conseguem autorização de residência através do esquema de reunificação familiar. Nós temos cerca de 7 mil vistos gold concedidos e temos mais do dobro, 14 mil pessoas que vieram com residência para Portugal à conta de reunificação familiar com os beneficiários de vistos gold. A opacidade é total. Até países como Malta e Chipre, onde a forma de visto gold é do mais grosseiro que há, porque tem a ver com a venda direta da cidadania. Em Portugal é uma venda às prestações, porque ao fim de 5 anos as pessoas podem requerer a nacionalidade. Mas até Malta e Chipre, que vendem diretamente a nacionalidade, publicam os nomes das pessoas que ou são candidatos a ter o visto gold, caso de Chipre, ou obtiveram o visto gold, caso de Malta. E em Portugal a opacidade é total. Eu fartei-me de pedir ao anterior governo, tenho farto de pedir ao atual governo, pública e privadamente, por escrito, que ao menos me deem a mim as listas destas pessoas, para eu verificar quem são, os nomes, só peço os nomes, obviamente, e perversamente, com base num parecer ignóbil da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que foi obtido pelo ministro Miguel Macedo, há uma recusa que persiste neste governo de me facultar, sequer a mim, nem digo publicitar, a mim, deputada europeia, as listas dos beneficiários. E eu só tenho uma explicação para isso. É que, obviamente, as autoridades sabem que não teria dificuldade nenhuma em identificar vários cleptocratas ou vários
personalidades nada recomendáveis na borda do crime, se não mesmo criminosos, a terem beneficiado de vistos gold. É isso que, por exemplo, nos revelam alguns casos já conhecidos de gente envolvida no Lava Jato, no Brasil, de um cidadão chinês que, pelos vistos, estava nas listas procurados da própria China. Enfim, eu admito que haja cidadãos chineses que precisem de ter residência noutro país e procurem proteção noutro país. E acho que, em relação a eles, Portugal, se calhar, devia considerar a sua contribuição em Portugal, mas não vendendo visto gold, dando visto gold. Mas isso seria uma decisão política, naturalmente. Ora bem, a venda é em si, do meu ponto de vista, uma prostituição da cidadania, uma prostituição da cidadania europeia, e é um esquema perverso que obviamente só fomenta a corrupção no nosso país e abre as portas à entrada de criminalidade organizada, não só em Portugal como no conjunto da União Europeia, para além destas outras implicações que estamos já a ver ao nível, por exemplo, das condições de habitação nas nossas cidades. Uma pergunta que eu acho que tem uma resposta muito rápida. Este relatório da Comissão Europeia que fala sobre vistos gold e identifica uma série de riscos que a Ana também agora acabou de identificar. Ana lê esse relatório como um pedido da Comissão para que os vistos gold acabem? É um pedido explícito? Sim, claro. Ouça, esse relatório resultou eu andei anos a massacrar a Comissão. Bem sei. Para que se pronunciasse sobre isso. A Comissão, finalmente, quando eu lhe mandei o relatório da IGAI relativamente ao escândalo que rebentou em 2014, a Comissão percebeu que a situação não era apenas respeitante a Portugal, podia ter, porque entretanto também através das nossas comissões de inquérito, Panama Papers, etc., nós percebemos como o esquema era perverso, por exemplo, noutros países, Malta, por exemplo, e portanto a Comissão decidiu fazer esse relatório. Esse relatório é o primeiro estudo que há sobre esse esquema nos vários países europeus, e sabemos que há organizações que estão por trás deste esquema e que vendem esse esquema aos países e que não só europeus, mas com ligações a outros países. Os escândalos de Malta sobre os Panama Papers foram muito elucidativos sobre isso. Não tenho dúvida nenhuma que o relatório feito pela Comissão e apresentado, portanto, no final do ano passado, claramente indica os perigos, as perversidades do sistema. Digamos que o relatório é bom na descrição do sistema e dos problemas e claramente diz que há riscos para a segurança coletiva da União Europeia e de cada um dos Estados-membros que põem em prática estes esquemas, riscos de branqueamento de capitais, riscos de infiltração de criminalidade, identifica os problemas de cada um dos esquemas e em relação ao nosso país é particularmente incisiva sobre a falta de avaliação, a falta de due diligence e a falta de publicação dos nomes. A Comissão depois nas conclusões é mais tímida e promete constituir um grupo de trabalho para continuar a monitorizar e admite que possa atuar com procedimentos por infração do direito europeu em função dos casos que avalie. Mas não pede a cessação dos esquemas de visto gold. O Parlamento, em contrapartida, no relatório que acabou de aprovar há 2 ou 3 semanas sobre exatamente os crimes fiscais e a evasão e o branqueamento de capitais, etc., o Parlamento foi taxativo, com uma esmagadora maioria, mais de 500 votos. Nesse relatório diz-se que os esquemas de visto gold devem ser-lhes postos fim a ele. E isto porquê? Porque temos visto em cada um dos países a perversidade desses esquemas de visto gold. Recentemente, por exemplo, na Finlândia, descobriu-se que um russo com um passaporte maltês era um dos principais instrumentos do branqueamento de milhares de milhões por parte de agentes da cleptocracia russa através
dos bancos e do sistema financeiro europeu. Este sistema é absolutamente perverso e imoral e corrupto e, portanto, tem que acabar e eu bater-me-ei por isso no nosso país e, naturalmente, a nível europeu. Muito obrigado, Ana.